Olá, professora. Me chamo Erivan Júnior. Estou fazendo esse trabalho junto com o Luciano Nobre. Aí, o primeiro enunciado traz um questionamento muito interessante, que é para a gente examinar as peculiaridades e qualificações do procedimento descrito no bojo do artigo 184 da Constituição Federal. Aí é interessante pensar o que é que tem esse artigo de tão importante, podemos dizer dessa maneira. Primeiramente, a gente está falando do título 7º da Ordem Econômica e Financeira, do capítulo 3º, que é da Política Agrária e Fundiária e da Reforma Agrária, que corresponde do artigo 184 a 191 da Constituição Federal. O artigo 184 trata, propriamente dito, da reforma agrária. E o que tem de interessante nisso? Que compete à União desapropriar propriedades rurais por interesse social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Um ponto muito interessante que a lei infraconstitucional que trata da reforma agrária é do Instituto e do Instituto da Função Social da Propriedade é o Estatuto da Terra, instituída pela lei número 4.504 de 30 de novembro de 1964. O Estatuto da Terra é a principal norma infraconstitucional que regula a reforma agrária no Brasil, estabelecendo os princípios e mecanismos para a distribuição da terra e promoção da justiça agrária. Com isso, temos os principais artigos do Estatuto da Terra e, posteriormente, eu também gostaria de citar os principais artigos da Constituição Federal e o paradigma que podemos ter e fazer dos próprios artigos, que em nenhum momento eles entram em contradição, apesar de alguns estudiosos, alguns doutrinadores considerarem que existe sim uma contradição. Contudo, não é isso que nós iremos ver. O primeiro artigo do Estatuto da Terra define o que? A política agrária e agrícola nacional, estabelecendo que a terra deve cumprir sua função social. Essa parte da função social é extremamente importante para esse assunto da reforma agrária, da desapropriação, etc. O segundo artigo do Estatuto da Terra fixa o conceito da reforma agrária como um conjunto de medidas que visam promover a melhor distribuição de terra. Nós sabemos, historicamente, que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, em que a terra ficava concentrada em poucas pessoas. E, posteriormente, a reforma agrária, as capitanias hereditárias, que a gente está falando ali por volta dos anos 1500, a terra continuou sendo propriedade de poucos para poucos, sendo necessário a instituição do instituto chamado Reforma Agrária, que é justamente para democratizar o acesso à terra, querendo ou não, transforma em uma moradia e na sua propriedade para cuidar do seu futuro. Outro artigo importante que eu gostaria de citar do Estatuto da Terra é o artigo 13, que estabelece que a propriedade rural deve ser explorada de maneira racional e adequada. Isso é muito importante também, porque não adianta a propriedade cumprir a função social da parte econômica e ela acabar com o meio ambiente, demolindo muitas coisas, desmatando muita terra, sujando rios, sujando o mar, causando uma poluição muito grande a troco apenas do lado econômico de um certo grupo de pessoas ou uma pessoa. Isso não é nada vantajoso. E nesse motivo, não cumprindo a função social, pode sim ocorrer a desapropriação. O artigo 46 disciplina a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, especificando que a indenização deve ser justa e prévia. Em título da dívida agrária, o artigo 99 aborda a função social da propriedade, afirmando que a terra deve ser utilizada para garantir a justiça social e a produtividade. Aí temos um artigo muito interessante, voltando para a Constituição Federal, que é o artigo 185, que diz que são insuscetíveis de desapropriação para fins da reforma agrária, primeiro inciso, a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra, e a segunda, a propriedade produtiva. Esse segundo inciso da propriedade produtiva é que a gente entra bem numa controvérsia que a gente percebemos no texto base. O que seria isso? Que não adianta a propriedade ser produtiva, ou seja, ela está cumprindo a função social do elemento econômico. Beleza, ela está cumprindo a função social do elemento econômico,
Contudo, ela pode ser produtiva economicamente, mas é muito prejudicial ao meio ambiente. E isso não faz ela cumprir a função social. E também não adianta essa propriedade ser produtiva e não cumprir o elemento social. Qual seria esse elemento social? Que é a observância das normas trabalhistas. Ou seja, se a gente tem uma porção grande de terra, uma propriedade enorme, e muitos funcionários de lá não têm seus direitos trabalhistas respeitáveis, trabalham em situação análoga à escravidão, por exemplo, aí essa propriedade não está cumprindo a sua função social, pois o elemento social está sendo descumprido. E, mesmo ela sendo produtiva, como diz o artigo 185 da Constituição Federal, que é insuscetível de desapropriação a propriedade produtiva. Contudo, não adianta ela ser produtiva e não cumprir os demais elementos da função social da propriedade. E é interessante também a gente citar um pouco sobre o dano ambiental, que a Constituição Federal estabelece que a propriedade deve cumprir sua função social, conforme disposto no artigo 5º da inciso 23 e no artigo 186. Isso inclui, entre outros critérios, a utilização adequada dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. E quando a propriedade obtém ganhos econômicos por meio de atividades que violam as normas ambientais, esses resultados não podem ser considerados para fins de aferição da produtividade do imóvel. Ou seja, não adianta ela produzir muito, milhões, sendo que está agredindo muito o meio ambiente. Não está cumprindo a função social a partir do elemento social dela. Não adianta. Ademais, sobre a função social, temos também que no Código Civil algumas explicações sobre esse dispositivo da função social, que é o que a gente se encontra no artigo 1228, primeiro parágrafo, que estabelece que o proprietário deve usar a propriedade de maneira que não cause dano a outros, respeitando a função social da propriedade. E o artigo 1231 do Código Civil define a função da propriedade, estabelecendo que a propriedade deve atender ao seu fim social e não pode ser utilizado de forma a prejudicar o bem-estar da coletividade. Ou seja, temos um rio, vamos supor que trazendo um pouco para a nossa realidade nordestina, o Rio São Francisco, um rio gigantesco, que banha grandes estados aqui da nossa região e é importante para diversas economias locais. Uma grande propriedade que arrecada milhões por ano acaba por contaminar por completo esse rio. Essa propriedade está cumprindo a sua função social? Na parte econômica, no elemento econômico, sim, talvez esteja cumprindo. Mas e no elemento ambiental? Não está cumprindo. Teve um grande desmatamento, teve uma grande poluição. Acabou com diversas outras formas até de subsistência de outras pessoas, de vizinhos, municípios vizinhos. E isso não está compactuando com o que a gente encontra no nosso texto constitucional e nas leis infraconstitucionais, como é o caso do Estatuto da Terra. Conclusão, o que eu gostaria de trazer o que seria a reforma agrária e a função social da propriedade. Primeiramente, vamos trazer um pouco sobre a função social da propriedade. O Instituto da Função Social da Propriedade impõe que a propriedade, especialmente a rural, seja usada de maneira que contribua para o bem-estar social, a justiça na distribuição de terra, a preservação ambiental, o aumento da produtividade. O descumprimento dessas condições pode levar à desapropriação do imóvel para fins de reforma agrária. Já a reforma agrária é um processo que visa redistribuir terras para corrigir a concentração fundiária. Foi como eu falei anteriormente, que a terra no Brasil, não só no Brasil, em diversos cantos do mundo, existe concentrada para poucas pessoas, grandes hectares, para promover a justiça social e aumentar a produtividade. O Estatuto da Terra é muito importante para isso, pois estabelece os princípios e os procedimentos para a realização da reforma agrária no Brasil, incluindo a desapropriação de terras que não cumprem sua função social. Então é isso, professora. Agradeço e até logo.